Brasil, olá você aí de casa! Demorou, mas voltou. O quadro de História da TV está de volta. E se você gosta de tretas políticas, competição entre estúdios e curiosidades de bastidores, esse vídeo é pra você. No episódio passado, a gente aprendeu sobre a criação do aparelho de televisão, começando com os caras lá dos anos 20 que desenvolveram o mecanismo que fazia a TV funcionar. Daí, passamos um pouco pros primeiros programas de TV lá nos anos 30 e o contexto de como a TV se tornou a principal mídia nos anos 40 e nos anos 50. Eu vou deixar o link aqui do episódio para quem quiser relembrar tudo. E hoje a gente vai focar em algo que mudou a história da TV para sempre. A chegada das cores. E, gente, isso causou muito. Teve estúdio brigando para quem ia exibir primeiro. Teve um monte de gente que trabalhava na rádio que foi perdendo o emprego por causa da TV. Então, assim, foi um grande bafafá. Se inscreve aqui no canal se você curte esse tipo de vídeo. A gente tá na campanha aí rumo a 1 milhão de inscritos. Então me ajuda muito se você se inscrever. Então vamos lá. Lembram do John Logie Baird, que apareceu na parte 1? Ele era um engenheiro escocês que nos anos 20 conseguiu criar a televisão e apresentou pela primeira vez ela em 1926. Ele continuou a estudar e a inventar novos elementos da televisão e peças e tal. E nos anos 40, ele acabou sendo essencial para outra invenção importante, que é a televisão colorida. Isso porque ele inventou o Telechrome, que é o primeiro sistema que tentou gerar cores da televisão. Ele era um tubo com um monte de parafernália química e física e ele conseguia reproduzir 2 ou 3 cores numa tela dupla que era colada no tubo. O Baird morreu em 1946, então infelizmente ele acabou não conseguindo aprimorar 100% essa invenção a ponto de exibir cores na televisão. Acho importante fazer uma pausa aqui, porque quando a gente fala de TV e cinema, muita gente pode pensar que é a mesma tecnologia. Então, quando foi inventado o som no cinema, era tranquilo fazer isso na TV, ou quando tinha cor na TV, era fácil fazer isso no cinema. E não, porque são tecnologias completamente diferentes, né? A gente tá falando de um filme, um rolo de filme, colocar som nesse rolo era outra coisa, colocar cor nisso, primeiro eles pintavam o rolo. E aqui a gente tá falando de televisão ao vivo, porque eu contei lá no outro vídeo que não tinha videocassete, não tinha como gravar as paradas, então era tudo ao vivo. Não tinha como eles colocarem a cor na pós, ou ela vinha junto ou não vinha. Então, assim, só relembrando que as tecnologias são completamente diferentes, tá? Então, vamos lá. Chegamos nos anos 50 e agora é que as coisas ficam mais interessantes. Por quê? Porque tinham 2 emissoras competindo para ver quem ia conseguir exibir programa com cores primeiro, a CBS e a RCA. As duas criaram sistemas próprios e submeteram para a Comissão Federal de Comunicações, a FCC, que eu já falei aqui, e que acabou aprovando quem? A CBS. Então, no dia 25 de junho de 51, a CBS fez a primeira exibição colorida e foi com um programa especial de variedades chamado Premiere, que foi feito só para ser exibido nessa data comemorativa. E o programa teve algumas entrevistas, relatos de membros da diretoria da CBS e teve o apresentador Ed Sullivan falando com o público e tudo mais. Só que tinha um problema, o sistema deles não era adaptável para as TVs preto e branco, ou seja, quase ninguém assistiu porque todo mundo só tinha TV preto e branco, né? Então, assim, gênios. O que rola, né? Eles tinham que ter inventado algo que funcionasse para as TVs preto e branco da galera, ou realmente teria que ter toda uma transformação e todo mundo teria que comprar televisões novas, né? Então, nesse caso aí, a maioria das pessoas não viu essa transmissão a cores na hora que ela passou. Foi aí que a RCA tomou a dianteira, porque eles aprimoraram o sistema deles para se adaptar em qualquer tipo de TV. E aí, em dezembro de 53, eles conseguiram fazer uma transmissão colorida para todos os televisores. E aí, com o tempo, né, virou moda ter cores na televisão, todas as emissoras queriam preparar conteúdo já colorido, e aí a gente vai entrar no que muitos estudiosos reconhecem como a primeira era de ouro da televisão, que abarca mais ou menos os anos 50. E já em 54, a NBC lançou a sitcom The Marriage, que hoje é reconhecida como a primeira série colorida a ser exibida no prime time, no horário nobre. The Marriage foi um dos vários programas de rádio que depois foram transformados em séries de TV. E tanto no rádio quanto na TV, era protagonizado pelos atores Hume Cronwyn e Jessica Tandy, que eram casados na vida real. E a série mostrava esse dia a dia da vida de casal, cuidando dos filhos, passando os perrengues de família, essas coisas. E outro programa que passou por isso foi As Aventuras do Superman. Entre 1940 e 1951, um programa de rádio do Superman ia ao ar na rádio WOR, com episódios de mais ou menos 15 minutos. E aí, um ano depois do fim da série de rádio, ele virou uma série de TV exibida pela ABC.
NBC. E a diferença é que eles contrataram novos atores, não seguiram com a galera do rádio. Inclusive, tem uma piadinha que fala que a galera do rádio é feia. É uma piada bem de mau gosto, na verdade, mas que tem essa coisa de, tipo, você tem a voz bonita, não significa que você tem a cara bonita pra aparecer numa série de TV. Então, eu imagino que o elenco de Superman talvez tenha sido cortado por isso. Mas se você acha que as cores destruíram completamente a TV preto e branco, não foi assim. Nessa época, ainda tinham séries em preto e branco que fizeram muito sucesso. E uma delas foi I Love Lucy, que era estrelada pela Lucille Ball, que durou 6 temporadas e continua sendo até hoje uma das sitcoms mais amadas da história. Inclusive, se você tá assistindo WandaVision, I Love Lucy foi uma das sitcoms que inspirou a série. O estilo do primeiro episódio de WandaVision é total esse tipo de sitcom dos anos 50, inclusive I Love Lucy. E essa série também veio do rádio, inspirada no programa My Favorite Husband, que assim como a série era estrelada pela Lucille Ball e contava as aventuras diárias de uma dona de casa. Então assim, como vocês já sabem, já falei no outro vídeo, muita gente do rádio foi pra TV, muitas ideias do rádio foram pra TV, assim como I Love Lucy, né? E I Love Lucy é tão bombada até hoje que mesmo a série ainda sendo preto e branco, desde 2013 a CBS exibe especiais anuais com episódios normalmente no Natal. E agora vamos falar um pouco mais sobre o que bombava nessa programação da época. Um estilo de programa que fazia muito sucesso nessa época eram os late shows, né, ou programa de auditório que eram exibidos ao vivo. E mais pra frente vai ter um episódio aqui do História da TV que a gente vai falar dessa transição, né, de como começaram a conseguir gravar as coisas, mas antes, gente, tudo era ao vivo. Então, comediantes como Jack Benny e apresentadores como Ed Sullivan começaram na rádio e conseguiram fazer uma transição de sucesso pra TV. E nessa época, outra coisa que bombava muito eram as séries de faroeste. Uma delas era Gunsmoke, que começou na rádio em 52, narrando as aventuras no Velho Oeste do agente Matt Dillon. O personagem até hoje é um dos mais icônicos dessa geração aí dos faroestes, e ele era interpretado pelo William Conrad. E em 55, isso foi transformado numa série de TV, que no começo era preto e branco, e só passou a ser colorida muitos anos depois. E esse é um dos casos que o ator principal foi trocado nessa transição. Na TV, o Marshall Dillon foi interpretado pelo James Arness. E tem rumores que o motivo deles não terem levado o William Conrad pra tela é porque ele era gordo. Então olha aí um exemplo de preconceito idiota e de como a TV já tava interferindo na carreira de muita gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Cantando na Chuva, a gente tem uma outra questão que é o do som, né? Como o som cortou a carreira de muitos atores que eram lindos e atuavam super bem, mas na hora de falar não tinha dicção, não tinha voz muito fina. Então, todas as tecnologias afetam as carreiras, né? Então é importante lembrar disso. Essa série durou 20 temporadas com 635 episódios e por muito tempo foi o recorde de série mais longa da história dos Estados Unidos e só foi superada pelos Simpsons em 2017, quando eles já estavam na 29ª temporada. E se a gente for considerar o número de temporadas e não de episódios, ela também foi ultrapassada em 2020, quando Law & Order SVU chegou na 21ª temporada, mas ainda tem menos episódios que Gunsmoke. Grey's Anatomy está aí nessa tentativa, vamos ver se chega lá. Coloca aí nos comentários que informação você achou mais legal desse vídeo, o que você não sabia, o que você sabia, e aguardem que o próximo vídeo de História da TV vai ser sobre a gravação. Gente, gravar fita, VHS, isso mudou a história da TV, tipo, pra sempre. Como eu disse, tudo era ao vivo. E poder ter coisas gravadas fez com que pudesse ter mais edição, fez com que a gente pudesse ir de momentos, eu tô aqui na minha casa e depois eu tô em outro país. Então isso evoluiu muito as narrativas e o tipo de histórias que podiam ser contadas. Então aguarde que vem aí. E não deixe de se inscrever no canal, que me ajuda muito. Um beijo.